Fala turma! Eu sou o Joaquim Pfeiffer, fundador da Atom e presidente do Sebrae. E tô aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante aqui para vocês, sobre as pirâmides financeiras e os bets. Eu sei que você já deve ter ouvido falar, que se você está assistindo esse vídeo você já está em certo grau instruído sobre o assunto, mas eu quero mostrar para você exatamente como elas funcionam e como elas têm prejudicado a vida de milhões de brasileiros. Você acredita que 1 entre 4 brasileiros estão tendo a sua vida arruinada por contas de jogos de azar ou pirâmides financeiras? Só no último ano, mais de 500 bilhões de reais da poupança da economia popular evaporaram, principalmente em função desses jogos de azar e apostas esportivas. Um outro dado importante é que apenas 3% de todos os apostadores tiveram algum tipo de ganho, que não chegou a nem 0,5% do total que todos investiram. Ou seja, realmente isso é um dado bastante alarmante. Nós vemos pessoas deixando a sua vida inteira de uma aposentadoria, herança e até mesmo realizando empréstimos e financiamentos para alimentar esse tipo de vício. Mas tudo começou por um único motivo: em função da facilidade que a internet teve em acessar você. Hoje, em função das pessoas buscarem acesso à informação de como ganhar mais dinheiro e em função, obviamente, da falta de conhecimento, as pessoas acabam investindo nesse tipo de coisa, acreditando que vai ser fácil recuperar depois. Só que, com o acesso à internet facilitado, o acesso ao cartão de crédito, o acesso às contas digitais, as pessoas acabam perdendo a mão. Ninguém fica sabendo, a não ser quando o buraco já é muito grande. Se você conhece alguém ou se você está nessa situação, recomende esse vídeo para o máximo de pessoas, porque hoje nós vamos mostrar para você exatamente como tudo funciona e vamos resolver a sua dor, mostrar o caminho de como você resolve essa situação, como você recupera o seu dinheiro, a sua dignidade e, mais do que isso, como, com acesso à informação correta, você não vai mais cair nisso e também não vai ter mais nenhum amigo, parente ou pessoa que você ama que caia nesse tipo de golpe. Então, se você quer realmente entender todo esse processo, fique comigo até o final, porque depois desse vídeo eu tenho uma surpresa para você. Algo que está destruindo as famílias, algo que está virando a epidemia bet. O que é uma epidemia bet? É algo que todas as pessoas começaram a apostar. Todas as pessoas começaram a pegar o seu dinheiro da aposentadoria, do FGTS, o dinheiro que elas comprariam algo e estão buscando algo fácil, né? Algo que elas possam ganhar um dinheiro rápido. Mas o que tem se tornado uma realidade é que as perdas são muito maiores do que os ganhos. Apenas 3% de todas as pessoas que apostaram tiveram algum tipo de retorno que não chegou nem a 0,5% do total que foi investido no último ano. Mais de 250 bilhões de reais evaporaram da mão das pessoas trabalhadoras, honestas e acabaram se concentrando na mão de poucas empresas. Isso é concentração de riqueza na marra, né? E rápida também essa transferência de riqueza. E hoje a gente está começando um alerta extremamente importante para que você não caia mais nesses tipos de golpe e entenda de uma vez por todas esses riscos. Ao final dessa aula, eu quero lembrá-los, vamos deixar para você o acesso a um material de como você pode recuperar o seu dinheiro a médio e longo prazo, não correr mais riscos e orientar as pessoas ao seu redor. Lembrando que 1 a cada 4 pessoas hoje no Brasil estão perdendo dinheiro ou com pirâmide financeira ou com betting. Então é extremamente importante
que você, ao ter acesso a esse material, transmita também para os seus amigos, para os seus familiares, porque muitas vezes eles que não estão te contando podem estar nessa situação também. A conscientização é extremamente importante para que a sua mentalidade mude e para que você tenha acesso a uma informação que pode mudar e salvar a sua vida. Vamos lá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender os conceitos do que é uma pirâmide financeira, né? Uma pirâmide financeira é um esquema onde os participantes ganham dinheiro recrutando novos participantes, novos membros, mas não pela venda de produtos e serviços. Às vezes acontece por venda de produtos e serviços, como a gente já viu em alguns outros casos, mas frequentemente, né, o dinheiro ele é pela entrada, né, de novos membros. Então o que isso significa? Significa que você que aplicou R$ 100 vai convidar uma outra pessoa, vai ganhar um certo bônus por essa indicação, achando que você está levando aquela pessoa a ter uma boa remuneração. Por exemplo, tá eu e o Gabriel aqui, né? Eu apliquei R$ 100 numa pirâmide e estou ganhando 4% ao mês, né? Ou seja, eu estou ganhando R$ 4 a cada R$ 100 que eu apliquei, né? E aí eu estou vendo que esse negócio teoricamente é bom, né? Entrei, conheci as pessoas e começo a recrutar outras pessoas porque essa pirâmide me prometeu um bônus, né? Me prometeu que se eu recrutar mais gente, ao invés de ganhar 4, eu posso ganhar 8, 10, 15% ao mês. E aí o que vai acontecer? Eu recrutei o Gabriel, que é o meu amigo, e o Gabriel entrou nessa também e colocou, sei lá, R$ 1.000, R$ 100.000 e vai ganhar 4% ao mês e eu vou ganhar um bônus sobre ele, né? Isso é uma característica que é muito comum entre as pirâmides. Elas acabam recrutando dinheiro e novos membros, né, através das pessoas que se conhecem. E isso faz com que elas vão ganhando mais capital, aumentando o capital, para que aquela remuneração seja paga. Só que em algum determinado momento, não há mais capital suficiente para pagar aqueles juros, porque não está entrando muito mais gente, né? Então a pirâmide ela se sustenta conforme você vai aumentando a base. Quando você sobe de nível e começa a recrutar menos pessoas, vai entrando menos capital. E isso faz com que, né, cada vez mais você tenha menos dinheiro. E quando você tem menos dinheiro entrando dentro dessa pirâmide, é a hora que, normalmente, o dono da pirâmide, ele vai lá, pega o dinheiro de todo mundo e vaza, né? Então, atenção, um conceito muito comum, né? Quais são os riscos disso? Bom, altíssimo. A maioria dos participantes perde dinheiro, a não ser, óbvio, né, os que entram e saem antes da pirâmide quebrar. Mas vamos combinar, né? Você acha que você é o único espertão que está lá vendo a pirâmide, que é uma pirâmide, que é um negócio insustentável, vai sacar o seu dinheiro e vai conseguir sair? Não, né? Eles fazem de tudo para manter o seu dinheiro aqui dentro, né? Pedem mais um mês, pedem mais algumas semanas quando você pede resgate, né? Tentam desestimular você a pedir o resgate, falando que é uma ótima aplicação, etc, 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 ou que o seu dinheiro está preso por 12 meses, né, ou mais. Já vi casos de pirâmides que duraram 3 anos, 5 anos e conseguiram levantar mais de 5 bilhões de reais. Então, dentro das pirâmides que são conhecidas, né, o que a gente tem mais comum entre elas, né, é a formação, né, o recrutamento de novos membros, né? Quais são as consequências legais? Bom, elas são ilegais, né? Completamente ilegais. Podem levar, inclusive, os seus participantes, não só quem desenvolveu aquela pirâmide, a processos, multas judiciais, em alguns casos, prisão. Infelizmente, eu acho muito leve para as pessoas que estimulam esse tipo de prática, né? Então temos que ficar muito atentos a esse tipo de conceito. Outro conceito importante aqui que eu quero trazer para vocês
é de jogos de azar, das famosas betting, ou daquele jogo do tigrinho, ou daqueles outros jogos que você vê de rifa no Instagram, que o cara tá lá oferecendo carro por R$ 1, que é ilegal, tá, gente? Que tá oferecendo casa por R$ 1, né, para sorteio, etc. Galera, normalmente quando isso é muito massificado, né, você vai pagar, sei lá, 5 vezes, 10 vezes, 30 vezes o valor daquela casa, daquele carro, né, porque você está chamando todo mundo e quanto mais gente entrou, menor a sua chance. E todos esses lançamentos que eles fazem, né, todos esses concursos que eles fazem, né, para você ganhar, pensa o quão óbvio é esse negócio, né, o quão óbvio é que você vai perder o dinheiro. Né? Provavelmente uma pessoa do ciclo lá de amizade dele é que vai ganhar, entre aspas. E depois você vai ver outro carro, outra casa, né? Ou até mesmo a mesma casa indo para esses sorteios de maneira geral. E as pessoas confundem muito, né? Achando que a internet vai levar esse tipo de segurança. Então entenda, todos os jogos que remuneram são jogos ou de pirâmide ou manipulados para você perder dinheiro. Não existe um jogo pela internet que não é regulado, precisa ser regulado, fiscalizado. Ou é caixa, ou é caixa. No Brasil não tem outro mecanismo regulatório que exista. Então o que você precisa entender é que ou você vai para um desses meios com cursos regulados, ou você não participa, que é golpe. Tá legal? Então, são atividades onde os resultados dependem da sorte. Mas a sorte é o ciclo de amizade das pessoas, né? Que é o que aconteceu, que já teve um monte de caso de influencer preso por conta de favorecer pessoas ligadas a eles. Vou pedir aqui para o meu pessoal, né, de edição colocar aqui algumas manchetes importantes para vocês de matérias que saíram desses tipos de jogos, né, ou tipos de sorteios onde os participantes sorteavam pessoas próximas a eles e eles foram presos. Tá legal? Então, como loterias, apostas esportivas, cassinos, né? O legal aqui do cassino, que eu até brinco, né? No cassino você vai até o local, tem bebida gratuita, né? Tem pessoas bonitas lá, você tem uma musiquinha legal, você se diverte, você vai ter que se deslocar até lá, você vai ser visto por um monte de gente. Agora, nesses joguinhos pela internet, que você vai lá, gasta o seu rico dinheirinho, sem sair da sua casa, sem ir para um ambiente legal, sem conhecer outras pessoas, etc. Pô, isso é o pior dos mundos ainda, né? Então, se for para você jogar para se divertir, vá num cassino, porque no cassino você sabe que você vai perder dinheiro, mas pelo menos você tem a sensação de ganhar alguma coisinha, né? E óbvio que lá no cassino tem muita fiscalização para você não perder todo o seu dinheiro. E lembrando, cassino no Brasil não é legalizado. Então, se cassino no Brasil não é legalizado, você só pode fazer fora do país. Tá legal? Bom, quais são os riscos? Alta probabilidade de perdas financeiras, dependência psicológica da continuidade dessas apostas. O que a gente mais vê, principalmente no Brasil, em função da falta de educação financeira das pessoas, em função da falta de conhecimento de como funciona os jogos de azar, as pessoas acabam perdendo muita, mas muita grana, né? E criando uma dependência psicológica, onde pessoas chegam até a cometer o suicídio em função das altas perdas que elas possuem, né? Ou ficar altamente depressiva. Então isso daqui é sério. Não à toa, né, esses jogos de azar estão sendo chamados de epidemia. Epidemia porque, através da internet, ele está sendo acessível para todas as pessoas. E a maior parte das pessoas que não têm um mínimo de educação financeira estão sendo enganadas constantemente e perdendo muita grana. Quais são as consequências? Perdas financeiras
catastróficas, né? E dependendo da jurisdição, problemas legais, como a gente vê algumas pessoas sendo presas. Bom, turma, agora que a gente já entendeu alguns conceitos base de como funcionam a pirâmide e os jogos de azar, eu quero demonstrar aqui um pouquinho na prática para vocês sobre as pirâmides financeiras, né? Como a gente já viu, uma pirâmide financeira é um esquema onde os participantes ganham dinheiro, principalmente pela entrada de novos membros, né? Ou seja, aquela remuneração que é paga depende da entrada de mais gente. Então, quanto mais gente está entrando, ou seja, mais dinheiro novo está entrando, é essa remuneração que é utilizada para pagar outras pessoas. Entra um dinheirão, sai um dinheirinho da remuneração, né? O lucro depende do recrutamento contínuo de novas pessoas. E como o nome diz, é uma pirâmide, né? Por que é uma pirâmide? Você está enchendo a base e aqui tem bastante dinheiro, bastante gente entrando. Mas ao longo do tempo, essa pirâmide ela vai diminuindo e com isso vai diminuindo a entrada de recursos financeiros para pagar essa galera de baixo aqui. E à medida que vai diminuindo a quantidade de dinheiro, o que acontece? O negócio quebra, né? Então atenção a essas características que a gente já ressaltou aí no slide anterior, né? Alguns casos famosos, né? Esse daqui, né, foi de um serviço, a Telex Free, né, que você comprava o combozinho de acesso telefônico e ganhava para todo mundo que você vendia, né? Também teve a pirâmide do boi gordo, que você investia no boi, né, ganhava uma rentabilidade fixa, né, com a valorização que o boi estava tendo, com o que o boi estava engordando, né? E muitas outras que seguiram esse modelo, prometendo lucro fácil, né? Ou seja, uma remuneração fixa, mas resultando em grandes perdas para a maioria. Então, qual que é a característica que a gente tem aqui, olhando esses dois casos famosos, né? Remuneração alta e fixa, sem chance de perder. Que empresa consegue pagar uma remuneração fixa para as pessoas, né, dentro do investimento que elas fazem, sem correr risco nenhum de volatilidade? Isso não existe, né? Inclusive acontece com produtos, com serviços, né, e também com imóveis, né? Já vi algumas pirâmides também sendo montadas com imóveis, né? Quais são os riscos? Altíssimo. A maior parte dos participantes vai perder grana, né? E como a gente comentou, né, elas são totalmente ilegais. Totalmente ilegais, né? São totalmente ilegais, né? As pirâmides financeiras levam a severas consequências, incluindo multa, processo judicial e outros casos aí importantes. Bom, continuando aqui, o que a gente tem aí de característica? Primeiro, óbvio, é a promessa. Você é recrutado para aquilo. As pessoas vão lá, te recrutam, falam que é um investimento seguro, que tem garantia, que tem uma rentabilidade boa, etc, etc. Vai ter uma rentabilidade irreal, né? Ou seja, tem que prometer que você vai ganhar dinheiro, né? Que é algo financeiramente insustentável e enganoso. Né? Toda vez que você escutar uma promessa de que aquilo realmente vai te dar um retorno garantido, só que está pagando muito a mais, vá ver que provavelmente é uma pirâmide financeira. Tá legal? Constância em resultados. Pessoal, uma das coisas que eu brinco muito aqui dentro da Atom principalmente que a vida é uma volatilidade absurda, né? Tanto a questão financeira quanto questões emocionais. Tem dia que você está muito, mas muito feliz. Tem dia que você está neutro. E tem dia que você está triste ou muito triste, né? Mas esse é o ciclo da vida. Ninguém vai ser feliz todo dia, ninguém vai ser triste todo dia. Não chove todo dia, não faz sol todo dia, né? Então,
fazendo essa analogia, né, pensa, tem como ter um resultado constante? Não. Seu emprego não é constante. Estabilidade não existe. Não existe estabilidade. Tá legal? Então, não existe constância de resultados, principalmente os prometidos pelas pirâmides, que é uma taxa fixa muito acima da Selic. Então, pô, se a Selic paga 10% ao ano, como é que uma pirâmide vai pagar 60% ao ano? Como é que ela vai pagar 40% ao ano? Isso aqui é um juro altíssimo, gente, é uma rentabilidade altíssima, insustentável. Ela só existe porque está entrando um monte de gente na base. Tá legal? Então, o recrutamento é constante, ou seja, está sempre chamando mais pessoas, sempre entrando mais gente para esse tipo de investimento, né? E falta de produtos e serviços reais, né? Ou seja, mas eu chequei, o boi estava lá no pasto, mas será que tinha boi para todo mundo dentro do tamanho do universo que os caras estavam anunciando? Né? Mas tinha o sistema de telefonia, mas será que usavam o sistema de telefonia de verdade? Mas me pagava uma rentabilidade como se fosse uma aplicação garantida por um banco europeu. Não, não, não. Esquece, galera. Garantido por banco europeu? Se liga, né, gente? Ou banco americano? Não tem como, né? Só existe produtos financeiros que são distribuídos pelos bancos e pelas corretoras registradas no Banco Central. Tá legal? Então, fica fora disso. Bom, como a gente já explicou aqui para vocês, né, jogos de azar, o resultado depende principalmente da sorte, né? Então, se ele está dependendo principalmente da sorte, ele não tem garantia de retorno financeiro. Mas parece que você é o mais sortudo. Parece que você é uma pessoa especial. Parece que você tem o dom para jogar. Parece que você entende quando vai sair a bola para lateral, para escanteio, ou quando aquele jogador vai tomar o cartão amarelo. Quem nunca, né? Esses exemplos incluem as loterias, cassinos, que não são proibidos no Brasil, apostas esportivas, como as bets, que a gente já conhece, joguinho de tigrinho, sabe aquelas maquininhas de bichinho também, né? Tem um caso que saiu recentemente na mídia, que várias máquinas estavam programadas para você não conseguir pegar o bichinho. Olha que absurdo! Então, você não tem aqui algo que você depende da sorte. A sua sorte, inclusive, é manipulada para você ter ideia do que pode acontecer com você, né? E o acaso determina o resultado. O acaso, né? O acaso. Risco. Altamente arriscado, esses jogos oferecem uma alta probabilidade de perdas financeiras e, com certeza, uma ruína gigante, né, às suas finanças, ao seu trabalho, à sua dedicação. Então, pô, se você conseguiu ganhar dinheiro trabalhando, ralando, não deixe que seu dinheiro se vá, principalmente de uma forma tão ruim, onde você não se divertiu, onde você criou algum tipo de dependência e se frustrou altamente. Atenção, tudo que você ganha precisa ser altamente valorizado, porque não é sobre o dinheiro, é sobre o tempo que você se dedicou para aquilo. Tempo esse que é a única coisa que você não pode comprar de volta. Você já parou para pensar nisso? Você nunca mais vai comprar o seu tempo de volta. Então preste atenção aonde você investe o seu dinheiro, as suas experiências, a experiência que você quer ter, as lembranças que você quer ter. Atenção a esse grande alerta para não cair nem em golpe, nem em jogos onde a maior chance é de você ter perdas significativas. Bom, então vamos lá. Qual a diferença entre pirâmide e jogos de azar? A única coisa que eu posso afirmar para vocês é que nos dois você vai perder muita grana. Mas eu vou explicar aqui algumas técnicas para você entender rapidamente. Primeiro, isso daqui oferece uma taxa de retorno, né, uma rentabilidade alta. Minha letra é horrível, mas está aqui. Então, primeiro ponto aqui, rentabilidade alta.
né, garantido. Ou seja, a chance de você perder chega a zero, porque o cara vai inventar que isso daqui tem uma seguradora americana por trás que garante aquela taxa, aquele empréstimo, financiamento, que tem terreno, que tem pedras preciosas, que tem não sei o que, piriri, parará. Galera, tudo isso daqui é golpe. Taxa de retorno alta e garantido, né? Está garantido com todas essas premissas que eu te falei, é golpe, né? Segunda coisa aqui que é muito importante, recrutamento. Cara, tá começando a ver muita gente famosa, né? Muitas pessoas indicar aquele negócio, cai fora, porque provavelmente isso daqui é uma maneira de ter o recrutamento. Quem não lembra, né, o caso onde o William Bigode, que jogava no Palmeiras, junto com o Gustavo Scarpa, se envolveram naquela mega pirâmide onde o Gustavo Scarpa perdeu mais de 10 milhões de reais. E ele foi recrutado pelo William Bigode, que recebia uma taxa para indicar aos amigos, com uma alta rentabilidade, com garantia, pedras preciosas e etc. Né? Principalmente quando o cara fala retorno com criptoativos, também cai fora, porque sempre vai ter uma ferramenta moderna de te enganar. Né? Um ponto importante aqui, que você sempre pode fazer a checagem, né, é entrar no site do Banco Central e ver se a instituição, né, se a pessoa que está te oferecendo aquele investimento está credenciado, regulado. Né? Porque se não está regulado pelo Banco Central, aquela instituição não está credenciada no Banco Central, a oferta é irregular. Tá legal? Então, no site do Banco Central você vê as empresas, né, os bancos ou corretoras que estão credenciados a ofertas de investimento. Beleza? Jogos de azar, né? Bom, isso aqui você já sabe. As famosas epidemia bet. Vamos apostar, etc. Jogo de tigrinho. Rifas, rifa virtual, né? Rifa virtual. Aqui, galera, é recrutamento digital, né? Recrutamento 100% digital. Você entra lá, baixa o joguinho, já tá jogando, já tá ganhando, já tá pintando dinheiro na sua conta e o negócio vai rodando, 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 rodando. Sempre que você vê um negócio desse, denuncie. Provavelmente é ilegal, tá? Principalmente jogo de tigrinho, rifinha virtual, joguinho de catar moedinha que você indica mais amigos e você vai ganhando, etc. Eu já vi várias propagandas disso, né? Em ambos os casos, você perde grana. E lembrando, aqui, galera, não é algo sobre perder dinheiro. É sobre perder o seu tempo. O tempo que você levou para conquistar aquela grana, que é muito mais doloroso do que financeiramente falando o potencial prejuízo que você possa ter. Bom, uma das coisas que a gente está vendo que está acontecendo agora, de maneira geral, é que o governo está falando que ele vai suspender as bets sem autorização para funcionar no Brasil. Porém, né, o que a gente vê é que muitas outras vão estar funcionando, muitos jogos de azar vão continuar funcionando, né? As pirâmides continuam funcionando e ninguém está fazendo nada. Sabe por quê? Porque eles querem que você continue caindo, mas cada vez num nicho menor. Ou seja, você antes, né, eles estavam perdendo de maneira geral, as pessoas que estão envolvidas com isso, né, até para estrangeiro. Entrava uma empresa estrangeira aqui no Brasil, dava um golpe aí em todo mundo e simplesmente tchau e benção. Né, não tinha regulamentação, não tem tanta regulamentação no setor. Né, e agora eles estão fechando o cerco. Algumas poucas empresas vão poder tomar a sua grana. Né, mas isso não resolve o problema. Sabe o que resolve o problema? Isso que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos alertando todos os brasileiros gratuitamente desses riscos. Nós estamos mostrando que sem educação financeira, sem conhecimento sobre como funciona a forma de arrancar a tua grana, você não vai conseguir sair dessa.
Então, atenção, não basta proibir uma meia dúzia de empresas, não basta proibir meia dúzia de pirâmide financeira de anunciar. O que é importante é a conscientização. E isso depende de você. Depende de você transmitir essa mensagem para todas as pessoas. Porque 1 a cada 4 brasileiros ou está caindo numa pirâmide financeira ou está caindo num jogo de azar. Então é extremamente importante que você leve essa mensagem adiante para que isso não aconteça com a sua família, mas que provavelmente já está acontecendo. Já está acontecendo com a sua família, está acontecendo com os seus funcionários, está acontecendo com os seus amigos, está acontecendo com as pessoas que você ama. E isso é muito pior do que você pode imaginar. Então, se você quer ajudar a evitar isso, entra nessa onda positiva que a gente está criando e leva essa mensagem para o máximo de gente possível. Escreve aqui nos comentários, eu vou me inscrever e eu vou transmitir essa mensagem do bem para o máximo de pessoas possível. Por que é importante você levar essa mensagem para muitas pessoas? Porque a destruição das famílias está ocorrendo de maneira exponencial. Você vê hoje cada vez mais pessoas envolvidas nesse tipo de jogos, de apostas, tentando ganhar um dinheiro fácil, tentando melhorar de vida e tendo, na verdade, grandes prejuízos, grandes endividamentos, né? Problemas com agiotagem. E a gente vê vários e vários depoimentos que o pessoal vai colocar aqui na nossa tela, que são extremamente importantes. E você, que é nosso aluno, você que está aqui acompanhando o nosso trabalho, que veio aqui acompanhar o nosso trabalho, porque ficou interessado em ver como a gente vai resolver esse problema, tenha certeza de uma coisa: agora a missão é sua também em evitar que famílias sejam destruídas, que seus amigos sejam destruídos. É missão sua levar essas informações e mostrar que há um caminho seguro e eficaz que nós vamos aqui disponibilizar para que você dê os seus primeiros passos para ajudá-los a recuperar todos os prejuízos causados por betting ou pirâmide financeira. E aqui o ponto alto da nossa aula. Como você se protege desses absurdos? Não tem caminho fácil se não for com educação financeira. Educação financeira, que é um tema que está cada vez mais em alta, que nós não temos aulas sobre educação financeira no nosso ensino básico, no nosso ensino médio. Se não temos isso no ensino superior, não tem isso nas faculdades. E é algo tão importante para a nossa vida que somente com uma capacitação, com um conhecimento onde as pessoas entendam de uma vez por todas sobre o que é um investimento seguro, o que é um investimento que pode correr alguns riscos, mas que seja regulamentado, de investimentos que as pessoas possam perder todo o seu patrimônio. A educação financeira é o único caminho para que as pessoas possam mudar de vida. Não só não cair em golpes, como se preparar para o futuro, valorizando o que é mais importante: o tempo. Como eu já falei diversas vezes aqui dentro dessa aula, a vida é uma troca. E essa troca envolve você dar o seu tempo em função de ter alguma remuneração em dinheiro, para que você use esse dinheiro para o seu bem, para a sua liberdade, ou que você use esse seu dinheiro para que você consiga conquistar mais tempo. Se você consegue entender isso de uma vez por todas na sua vida, você precisa agora entender como aplicar esse dinheiro para que você tenha muito mais tempo. E somente com educação financeira, investindo em treinamentos, consultorias, você realmente vai conseguir alcançar esse objetivo. E com isso, eu quero aqui trazer algo diferenciado. Nós
vamos liberar o nosso treinamento de educação financeira gratuito para todos vocês que assistiram a esse conteúdo. E também para todos os nossos alunos, seja da Atom, seja do Sebrae. E nós queremos que você, nosso aluno, transmita esse treinamento para o máximo de pessoas que você conhecer. Porque esse é o treinamento mais importante que vai ajudar na conscientização das pessoas. Então, se você realmente quer mudar as coisas e parar de ver essa porcaria que a gente vê todos os dias de alguns governos criando algumas manchetes de que vai ajudar as pessoas de fato e não fazendo absolutamente nada, não levando uma informação segura, não levando conhecimento para essas pessoas, tá na hora de você agir levando esse conhecimento que nós vamos disponibilizar gratuitamente para que você não caia em golpes, para que você não tenha familiares caindo em golpes e para que você possa construir uma jornada onde você entenda em como fazer os investimentos e recuperar ou o dinheiro que você perdeu ou o tempo que você perdeu até então por não ter acesso a esse conhecimento. Então, se você quer mudar de vida, nós vamos liberar para você um conteúdo inédito aqui com mais de 5 horas para que você possa estudar e entender de uma vez por todas como a educação financeira vai mudar a sua vida e a vida da sua família. E como através dela você vai recuperar tudo aquilo que você perdeu até agora, que é o mais importante, o seu tempo.